Como aplicar uma advertência no trabalho, pessoal? Como então, se você tiver realmente que aplicar? Como você já sabe, nós temos aí dois tipos de advertência, uma verbal e uma por escrito. Para utilizar esse recurso, a empresa tem que ter a certeza de que o funcionário cometeu uma falta e então seguir as recomendações apresentadas a seguir. Então, pessoal, você tem que ter a certeza que o funcionário cometeu aquela falta, você tem que ter evidências, você tem que ter realmente o dia, a data, o tipo de situação, problema ou comportamento inadequado, as consequências e mostrar para a empresa e para o trabalhador que esse tipo de comportamento não aceitável, ele é frequente, ele é recorrente em algumas situações. Então, uma vez que realmente você tenha isso, você precisa consultar a política da empresa. Então, quando você vai aplicar, você tem que realmente consultar a política interna da empresa em relação a esse tipo de situação. Com base na política interna da empresa, o empregador ou profissional responsável por definir qual o tipo de advertência mais apropriada para cada caso. Seja como for, é interessante agir com discrição e respeito. Então, sempre que você tiver uma dúvida, consulte o seu departamento de recursos humanos. Muitas vezes existem procedimentos formais que tratam dessa situação para que traga clareza ao supervisor quando tiver que se lançar a esse tipo de instrumento. Uma outra situação também é o seguinte, lembra-se de que a advertência é um recurso disciplinar. O recurso da advertência no trabalho não deve ter como objetivo constranger o funcionário, e sim discipliná-lo quanto à forma correta de se comportar ou conduzir determinada situação. Então, aí é uma segunda parte de como você aplica uma advertência. Uma outra maneira que você deve ter cuidado em como aplicar uma advertência é apostar na comunicação clara e não agressiva, pessoal. Aqui tem que tomar realmente muito cuidado. Escolher a forma correta de se comunicar realmente traz uma série de benefícios e evita mal-entendidos. Entre eles está o de garantir que a mensagem seja clara o bastante para que seja entendida corretamente, que tenha a receptividade do funcionário. Então, no episódio 8, então presta bem atenção, pessoal, assista o episódio 8 do SOS Supervisores, na qual eu trato aí como corrigir um comportamento inadequado. São 6 passos que você pode aplicar para que a sua mensagem de tentar disciplinar ocorrer um comportamento inadequado seja de fato feita com eficácia. E para que você realmente, para que o trabalhador que está cometendo aquele tipo de comportamento inadequado, ele saia dessa reunião agradecendo o supervisor de ter chamado a atenção dele de uma maneira correta. Então, existe maneira correta para que você faça isso. Então, apresentar uma comunicação clara e não agressiva é super importante de como você aplicar isso. Então, assista o episódio 8 que você vai ver detalhes, os passos principais para que você possa corrigir um comportamento. Uma outra maneira de como aplicar uma advertência no trabalho é escolher o momento certo para fazer a advertência, pessoal. A aplicação deve ser feita naquela hora, né, ou numa hora muito próxima ao momento que ocorreu, a não ser que os ânimos estejam mais exaltados. Aí você tem que realmente esperar que as pessoas fiquem mais calmas, mas não pode estar muito distante em relação ao momento, à data que aquilo ocorreu. Tá? Então não deve ocorrer na frente de colegas, e sim em uma conversa particular imediatamente após o ocorrido. Também não deve deixar que tempo demais se passe para não perder aquele timing, ocorrer o risco de que o funcionário cometa a mesma falta antes de ser advertido. Então o timing é muito importante, o local é muito importante, jamais, pessoal, jamais chamar a atenção do funcionário perto dos seus colegas. Então tem uma dica para vocês, quando vocês forem destacar, elogiar o funcionário, você pode fazer em conjunto para que os colegas percebam, mas quando você vai chamar a atenção, você faz de modo separado. E agora eu vou te dar uma dica muito importante que acontecia comigo, eu ainda vejo acontecer com alguns supervisores e que, me permita dizer, é uma falha. Eu, quando era supervisor, eu tinha uma salinha que ficava aí no primeiro andar, acima da minha área de supervisão.
era de praxe, né? Quando muitas vezes eu chamava um funcionário para conversar, a grande maioria das pessoas que já estavam lá embaixo, né, naquela época, década de 90, década de 2000, aqueles operadores, eles realmente tiravam muito sarro das outras pessoas, e quando um funcionário subia para falar comigo, ele já começava a cutucar, né? Olha, aquele lá hoje vai tomar uma enrabada do chefe, né? Então tome muito cuidado, pessoal. Se você não tem muito hábito de chamar operadores na sua sala, quando você chama, todo mundo percebe que coisa boa não é. Então, eu chamo a sua atenção que quando tiver que fazer isso, se esse for o seu caso, chamar numa sala fora do seu local de trabalho, numa sala que você possa ter uma conversa mais reservada, em alguns horários específicos, por exemplo, de retorno de almoço, ou algum horário que realmente pegue uma transição para que você não saque o funcionário num horário de trabalho e perto onde todo mundo vai perceber que ele saiu naquele momento e a probabilidade de ser chamado a atenção é muito grande pelo seu supervisor. Então tome cuidado o horário e o local aonde você vai ter que conversar com esse funcionário. Vamos lá, mais um modo de como você aplicar uma advertência por escrito ou advertência verbal é promover o alinhamento interno para evitar exageros, pessoal. É definido pela CLT que o empregador não pode adotar punições vexatórias ou expor o trabalhador ao ridículo. Isso hoje é muito claro, né? Não precisava nem estar em CLT, mas está lá. Então tome muito cuidado para não expor ao ridículo, porque isso pode fazer com que o funcionário entre com uma ação de assédio contra a empresa e particularmente contra você. A ação quem responde é a pessoa física, não é a pessoa jurídica, e você é o trabalhador. E ficar na frente de um juiz do Ministério do Trabalho não é uma coisa agradável. Então fique atento em relação a isso para que realmente você possa tratar a situação com muito respeito ao trabalhador. Mais uma maneira de como aplicar uma advertência no trabalho é aplique advertências proporcionais e dê atenção ao histórico daquele trabalhador. Então, pessoal, preste muita atenção nisso, né? Ao histórico de comportamento daquele trabalhador, se é a primeira vez, se foi recorrente, né? Se quase nunca acontece, foi uma coisa muito pontual, então esse histórico é muito importante. É fundamental que a empresa seja justa e aplique as advertências proporcionalmente ao tipo de situação que ele participou. Faltas leves demandam respostas firmes, mas também as punições elas devem ser leves, né? Por fim, a empresa deve estar atenta ao comportamento, ao histórico de cada trabalhador. Se o mesmo funcionário comete diferentes faltas, pode ser necessário passar da advertência a uma punição mais severa, como uma suspensão. Se o funcionário está constantemente, por motivos similares, cometendo as mesmas faltas, então, por mais que você já aplicou 2 advertências verbais e uma por escrito, você pode caminhar tranquilamente com uma suspensão, mas muito alinhado, sempre alinhado com a área de recursos humanos, ok?